Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. És uma nova criatura. Um texto escrito por Derek Prince, que nos vai ajudar a entender melhor a nova criação que Deus quer fazer em nós. Bem-vindo ao novo episódio do nosso programa És uma Nova Criatura. Derek Prince acredita que a Bíblia nos conta as coisas exatamente como são. E quando diz o Senhor Deus, através de outras passagens da Escritura, particularmente no Evangelho de João, percebemos que não foi o Deus Pai, mas o Deus Filho eterno, que foi manifestado na história humana como Jesus de Nazaré. Porque o Evangelho de João conta-nos que através dele, de Jesus, todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Falamos de Deus tal como revelado na Bíblia, como sendo três pessoas: Pai, Filho e Espírito. Assim, se falarmos acerca da primeira pessoa, é o Pai. A segunda pessoa é o Filho. A terceira pessoa é o Espírito. Um Deus, três pessoas. É muito interessante. O primeiro versículo da Bíblia contém o mistério de Deus. Diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra hebraica para Deus está no plural, é Elohim, e Im é que forma o plural das palavras. Assim, a primeira vez que Deus é mencionado na Bíblia, no primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis, é em forma de plural. Mas o verbo criar, na forma criou, está no singular. Os verbos em hebraico podem estar no plural ou no singular. Temos, pois, o mistério de unidade e pluralidade da divindade, tudo no mesmo versículo, no primeiro versículo da Bíblia. E quando chegamos ao segundo capítulo de Gênesis, vemos que a maior parte dele fala do Senhor Deus. Isso seria o Elohim Jeová. Neste caso, refere-se à segunda pessoa da divindade, o Filho de Deus, o Filho eterno, revelado na história humana muitos séculos mais tarde, como Jesus de Nazaré. Então, podemos imaginar e ver aquela pessoa divina, gloriosa e santa, o Filho de Deus, o Senhor Deus, e ali, naquele cenário perfeito, no jardim ainda não desfigurado pelo pecado, ele ajoelha-se, toma argila e molda uma figura perfeita de um homem. Uma das coisas interessantes sobre a revelação de Deus na Bíblia é que todas as vezes que ele lida com o homem, tem de se curvar. Assim, para criar o homem, ele inclinou-se e ajoelhou-se. E da argila formou o seu corpo perfeito. Nenhum escultor humano alguma vez criou qualquer corpo tão perfeito como aquele, nem mesmo Miguel Ângelo. Mas era apenas argila, sem vida. E então ele curvou-se ainda mais e pôs os seus lábios junto dos lábios de argila e as suas divinas narinas junto das narinas de argila. E diz que soprou o sopro da vida para dentro do homem de argila. O que se pretende enfatizar é que Deus pôs tudo de si próprio naquele sopro. Ele soprou-se a si próprio para dentro daquele homem. Toda a energia de Deus foi libertada através daquele sopro. E o Espírito da vida de Deus entrou naquele corpo de barro e a mais espantosa transformação aconteceu. O corpo de barro tornou-se num ser humano. Pense nisso. O Espírito de Deus, propriamente dito, soprado para o interior, transformou a argila num corpo com vida. Nenhum de nós consegue compreender as complexidades de um corpo humano.
quanto mais os médicos o estudam, mais complicado se torna. Qual a fonte de tudo isto? Onde é que tudo começou? Começou com o Espírito de Deus soprado para dentro do barro. Foi assim que surgiu. Como filósofo, o autor estudou todos os tipos de teorias sobre a origem do homem e do universo, mas nenhuma delas fazia realmente sentido. Quando encontrou o Senhor e começou a ler a Bíblia, esta explicou a si mesmo. Fez sentido e continua a fazer sentido passados todos estes anos. Pense, pois, acerca de tudo isto. Qual a verdadeira fonte do seu corpo? É o Espírito de Deus, o seu Espírito Criador. Como vê, isso torna a cura divina muito lógica, porque quando o seu relógio se avaria, não o leva ao sapateiro. A quem o leva? Ao relojoeiro. Quando o seu corpo está mal, onde o leva? Por que não ir ao Criador? Agradecemos a Deus pelos médicos e de modo algum dizemos que não precisamos deles. Mas aquele que tem o poder real em qualquer área do seu corpo é o que o criou. Poderíamos dizer, se é cristão, vai ao médico, mas não se limita a isso. Confie no médico como instrumento do próprio Deus, ou talvez, em muitos casos, apenas ore e fica curado instantaneamente ou gradualmente. O que queremos dizer é que se este é um relato correto da criação do homem, então, indo a Deus para a cura do seu corpo, não é fanatismo, é lógica. Derek Prince foi um lógico profissional. Uma das coisas que mais o tem abençoado sobre a Bíblia é que é o livro mais lógico do mundo. Nunca sentiu necessidade de pedir desculpa a alguém por crer na Bíblia, já que a sua lógica é perfeita. Assim, não se esqueça, Deus criou o homem a partir de si mesmo e Ele tem todo o poder para curar a sua criação. Até ao próximo episódio. Que Deus o abençoe. És uma nova criatura. Um texto escrito por Derek Prince que nos vai ajudar a entender melhor a nova criação que Deus quer fazer em nós.